Oi, segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Ei, segundo ano não, segunda série. Nossa, professora, que mancada. Então vamos começar de novo. Oi, segunda série, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Estou com saudades de vocês, mas ainda estamos em atividades remotas, não é mesmo? Então, se faz necessário que fiquemos todos em casa, que nos cuidemos para que, espero eu que muito em breve, possamos estar juntos, eu possa brigar com o Caio, eu possa brigar com o Felipe, eu possa brigar, não vou brigar com ninguém, eu tô brincando, meninos, ó, beijo, prof, tá com saudade. Nós vamos continuar o nosso trabalho com estudo e divulgação, falando de artigo de divulgação científica. Nós já tivemos um primeiro contato na semana passada com esse gênero, e agora a gente vai conhecer as características do artigo de divulgação científica, ok? Então, nós vimos que o artigo de divulgação científica é um gênero discursivo que tem como objetivo apresentar temas de ciência, temas científicos para um público que não é especialista na área, um público leigo, para pessoas que não são cientistas. E para fazer isso e alcançar o seu objetivo, é importante que o texto ele siga algumas recomendações. Por isso, a gente vai conhecer agora as características do gênero, né? Artigo de divulgação científica. Em relação à linguagem, esse é um tipo de texto sempre impessoal. O que isso significa? Que você vai encontrar artigos de divulgação científica sempre produzidos em terceira pessoa. São textos impessoais. Ele segue normalmente o padrão formal da linguagem, porque mesmo não sendo destinado a um público específico, ele é um texto com um comprometimento de informação. Então, a formalidade é parceira desse tipo de texto. E em relação à estrutura, como esse texto se organiza, a disposição do texto numa folha de papel, é um texto que tem introdução, que tem desenvolvimento, e que tem conclusão. Só que quando a gente fala do artigo de divulgação científica e vai pensar na introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem que ter em mente o seguinte: eu vou ter, normalmente, uma introdução que apresenta a ideia principal, vai ter na sequência um desenvolvimento cheio de exemplos, de comparações, de dados estatísticos, de relações de causa e efeito, de resultado, de objetivos de experiências. Por quê? Porque o desenvolvimento precisa fundamentar a ideia principal. E se eu estou transmitindo essas informações, quanto mais dados, quanto mais exemplos, quanto mais comparações, quanto mais estatísticas, melhor. E finaliza com as conclusões em relação a tudo aquilo que foi apresentado, tá? Então, é assim que a gente vai perceber, que a gente vai enxergar um artigo de divulgação científica. Um elemento, um recurso de que os autores desse gênero fazem bastante uso é o infográfico. E fazer a leitura de infográfico é, inclusive, uma competência que vai ser cobrada de você no Exame Nacional do Ensino Médio e no vestibular. Por isso, a gente também vai trabalhar com os infográficos. O que são infográficos? Além de serem recursos muito utilizados nesses textos de natureza científica, são textos que combinam a linguagem visual com a linguagem verbal na exposição de informações. Eles acabam sendo mais atrativos ao público leitor, principalmente por conta das cores e por conta da forma como as informações são ali colocadas. Então, dá uma olhadinha aí nesse exemplo. Eu tenho aí um infográfico cuja finalidade é falar dos efeitos do álcool. Eu sei que assim pode parecer muito pequenininho, difícil de ver, então eu fragmentei esse infográfico nos 5 campos em que ele aparece. O que o primeiro traz ali para mim? Ó, bebidas mais consumidas no mundo. 50% das bebidas consumidas são destilados. 35% cerveja e 8% vinho. Então, as estatísticas apontam que metade das bebidas consumidas no mundo são as bebidas destiladas, que são aquelas mais fortes, né? Eu não posso comparar uma vodka a uma cerveja. O efeito, o percentual de álcool da vodka é muito maior que o percentual de álcool da cerveja. Outro quadro se referia ao Brasil e a média de consumo de álcool. Ó. A média do consumo anual de álcool pelo brasileiro é de 8,7 litros. Então, o brasileiro consome em média. Então, o que é a média? Né? Somou todas as informações, dividiu pelo número de dados ali inseridos e teve a média. 8,7 litros é a média de consumo. Homens consomem muito mais,
13,6 litros. Mulheres, 4,2. Então, somaram esses dados e aí se tirou a média por ano. É muita bebida. Ai, professora, só 4,2 é muito, gente, para bebida alcoólica? É muito. Outro dado presente no infográfico, você não pode esquecer que era um infográfico que queria tratar do efeito do álcool o efeito do consumo do álcool. Ó. Tá falando em mortes. Ó. Então, em relação às mortes, a cada 100 mil mortes no país, 12,2 são causadas pelo consumo de bebidas alcoólicas. Então, a cada 100 mil mortes, 12.200 mortes por conta de bebida alcoólica. O uso excessivo do álcool está relacionado a 3,3 milhões de mortes a cada ano. E o Brasil é o 5º país das Américas com mais mortes relacionadas ao álcool. Então, são dados, né? Veja, qual é o recurso visual que ele está usando aqui? A lápide com a cruz. E o recurso verbal, as informações que ali estão escritas. Chama a atenção você falar de morte associada ao álcool com um cenário que reproduz, mesmo que iconicamente, um cemitério, né? As consequências, né? Dependência, cirrose hepática e câncer. 12,3% da população, e aí nem a professora enxerga, vou chegar mais pertinho de vocês. 12,3% da população sofre com a dependência do álcool no Brasil. Essa porcentagem corresponde a aproximadamente 20.910.000 pessoas. Cirrose hepática, 10ª doença que mais mata no Brasil, associada a outras doenças crônicas do fígado. E o câncer, né? 22% dos casos de câncer na laringe e no esôfago são decorrentes do consumo exagerado de álcool. Outro dado importante que aparece ali no infográfico em relação às consequências, né? Nós temos 2 informações associadas a isso: acidentes de trânsito, mortes e violência. Ó. O uso excessivo de álcool resultou em 18% dos acidentes de trânsito envolvendo homens em 2017, eu acho. Eu só tenho um olho, gente, desculpa. O estado de embriaguez favorece diferentes casos de violência psicológica, física e sexual. Em 2012. Ó. Em 2011, a suspeita da ingestão de bebida alcoólica por parte do provável agressor foi relatada por 30,3% das mulheres vítimas de violência doméstica, sexual e outras. Então, olha só, eu peguei só como exemplo, se a gente levar em consideração que já passou aí quase uma década, esses números já devem ser bem maiores e bem diferentes, né? Mortes, quase 5,9% das mortes no mundo, 7,8% de homens e 4% de mulheres, causadas por doenças infecciosas, acidentes de trânsito, ferimentos, homicídios, doenças cardiovasculares, diabetes, dentre outras, tem alguma relação com o consumo de álcool. Caraca! E, não tinha 5? Professor, tem que olhar. Desculpa aí, gente, as primeiras consequências em relação às doenças, e aí as consequências em relação aos acidentes, às mortes e à violência. Então, o infográfico, ele nos chama a atenção, né? Ele chama a atenção. Veja que esse infográfico, vou voltar lá para a totalidade, ó. Tem cores, tem desenhos, tem números em uma fonte muito maior. Então, o infográfico, ele tem que fazer uso desse recurso visual para chamar a atenção do interlocutor e trazer a informação. E aqui a gente tem informação com base em dados, né? Informação com base em dados é muito mais fácil de convencer o interlocutor. Enfim, fechamos aqui o trabalho da linguagem do artigo de divulgação científica e eu vou passar para você uma tarefinha, né? Então, para a gente poder finalizar, responda as questões da página 9 do nosso material didático. Se você estiver sem o seu material em casa, acesse a plataforma Uno. Lá em recursos digitais você vai ter acesso ao livro do aluno, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, usa o mural no Classroom para falar comigo, deixa lá sua dúvida e eu vou te responder. Na segunda-feira, que é nosso dia de aula aí no Ateneu, eu fico online o tempo todo em que eu estaria aí na escola. Então, se você me fizer alguma pergunta, eu vou estar ali online para poder te responder, tá certo? Não deixe de fazer atividade, não deixe de assistir às aulas, isso é muito importante para você. Nós começamos a nossa aula da próxima semana pela correção desses exercícios. Um beijo grande, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e a gente se vê na próxima semana. Tchau!